Olá, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de histórias boas para contar. Aqui nós falamos de tudo um pouco, aquele bate-papo gostoso como entre amigos. E o nosso convidado de hoje tem muita história boa para contar e sabe bem dessa importância. E nós vamos conversar então com ele que viveu, ao som do rádio. Tudo isso e muito mais. Depois teve a conquista de uma emissora, aqui inclusive na nossa querida Bauru. Ainda ele tem tempo para falar de OVNIs. Vamos saber quem é então agora, que é ele, o Marco Aurélio Abreu Júnior, sócio proprietário da rádio Top FM. Seja muito bem-vindo aqui ao Conversa Diária. Obrigado, Mara. Obrigado pela recepção aqui do pessoal da Diário do Brasil. Muito agradecido pelo convite. A gente que agradece por você aceitar o nosso convite, inclusive, para contar um pouquinho da sua história, que tem muita história boa para nós aí, hein? Verdade, ainda bem, né? Você vem de uma família que tem todo um histórico com rádio. Gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, compartilhasse conosco, desde o comecinho da sua infância até chegar aqui, inclusive, na nossa querida Bauru. Legal. Sou nascido em São Paulo, né? Morei lá até os 30 anos. Foi quando que eu me casei e me mudei para cá, né? Com a minha esposa. E minha vida sempre foi ligada ao rádio, né? Isso em todas as épocas, né? No fim dos anos 90, eu e meu irmão, nós passávamos parte das férias escolares nos estúdios da Alfa FM, em São Paulo, que na época pertencia ao grupo da família, né? Então a gente ficava lá, circulando pelos estúdios e pelas dependências da Alfa, né? Que ainda hoje é uma rádio de muito sucesso em São Paulo, mas não pertence mais ao grupo, e a gente ficava apurrinhando os locutores, sonoplastas e tal, né? Nessa época eu e meu irmão, Luiz Felipe, não sabíamos ainda que nossa vida também seria rádio. A gente ainda não tinha isso claro, né? Eu cheguei apesar dessa convivência, eu cheguei a cogitar a fazer agronomia, né? Cheguei a prestar vestibular para direito em algumas faculdades, algumas eu passei, a maioria não, né? Mas eu já comecei a trabalhar em rádio aos 19, né? A convite do meu tio-avô, né? Na Kiss FM em São Paulo, que é uma rádio rock and roll, e que é uma rádio que eu tenho muito carinho por ela, né? Hoje ela segue sendo uma força no rádio em São Paulo. E assim foi meu começo, né? Trabalhava com promoção, com evento, um estágio, né? E aí eu decidi partir para o lado de rádio e TV e fui buscar uma formação em rádio e TV, né? E me formei nessa área, né? Comunicação social, né? O termo certo, né? O rádio está na sua história, da sua família. Gostaria que você compartilhasse um pouquinho também sobre outras trajetórias, inclusive no período da ditadura, que vocês vivenciaram também alguns episódios. Acho que é importante mencionar, porque são alguns desafios que também enfrentaram. Sim. Essa parte eu não vivenciei, mas eu conheço de memória do meu falecido pai e do meu falecido avô paterno contando, né? No fim dos anos 60, começo dos anos 70, meu avô paterno, Dorival de Abreu, ele tinha uma rádio icônica em São Paulo, que marcou a época, chamada Marconi FM, né? Para quem não sabe, Marconi é o criador do rádio, né? É o cientista criador do rádio. Se eu não me engano, ele é italiano, né? E aí teve a Revolução, a ditadura militar. E meu avô, que também era deputado federal, né, ele teve 2 mandatos, foi cassado e a rádio foi cassada, né? Porque a rádio foi tida como contra a revolução, contra a ditadura e tal. E ele foi cassado, a rádio foi lacrada, né? E as memórias dessa época, elas estão presentes através do que meu pai, que era adolescente na época, hoje meu pai é falecido, contava. Porque estava lá minha avó fazendo o jantar, né? E meu pai tinha 4 irmãos, né? Minhas tias e meu tio, né? E estava lá meu avô e aparecia um pelotão do exército
com metralhadora, com fuzil, para levar meu avô embora, né? Uma cena que lembra, em certa medida, esse filme Ainda Estou Aqui, que veio do livro do Marcelo Rubens Paiva, né? O deputado Rubens Paiva sendo levado, era mais ou menos naquela linha, mas uma coisa mais truculenta pelo que meu pai descrevia, né? E meu avô chegou a ficar preso, ficou preso num... Eu esqueci o nome do prédio que ele ficou preso, mas era ligado à ditadura, né, na época, né? Você imagina o meu dissabor, para usar uma palavra leve, ver gente já madura e supostamente esclarecida, relativizando o período da ditadura militar e dizer que é algo sujeito a interpretações de ponto de vista, né? Minha família sentiu isso na pele, né? Então, mas como eu não tenho fé nenhuma na política, né? É só mais um episódio lamentável. Né? Trazendo para a questão boa, né, do rádio. Sim, vamos para o lado bom do rádio. Podemos dizer que vocês têm o rádio no sangue, porque vem isso uma herança familiar. E como que vocês chegam a Bauru, no caso? Sim, isso foi depois de passar pela Kiss FM, pela Mais FM, que foi uma rádio que eu, meu irmão e hoje nossa falecida mãe trabalhamos juntos. Né? Minha mãe também foi diretora da Scala FM. A Scala FM, para quem não conhece, né, ela ainda está no grupo, só que ela foi rebatizada. Eu esqueci que nome ela tem hoje. Foi uma rádio que fez muito sucesso em São Paulo, porque a programação dela era de música orquestrada, né? Então você tinha Beatles executado por orquestra, você tinha Rolling Stones executado por orquestra, você tinha Raul Seixas executado por orquestra. Então era muito bacana, né? E teve muita aceitação na época. Hoje a rádio foi rebatizada e a programação é outra, mas eu estou desatualizado, né? Mas a gente passou por algumas rádios do grupo, né? Hoje quem encabeça o grupo é meu tio-avô, né? O Paulo Abreu, né? E eu e meu irmão, a gente sempre cogitou a possibilidade de ter uma rádio própria, né? Não só porque a gente já tinha adquirido uma bagagem para fazer rádio, mas porque pelo interesse de ter uma empresa própria, né? E a gente adquiriu em 2007 a Top Bauru, na época Tupi FM, né? A rede inteira, inclusive a cabeça de rede em São Paulo chamava Tupi FM, né? Aí, depois de uns anos, nós adquirimos a Tupi FM Bauru, né? E aí veio aquele palco, a Tupi do Rio de Janeiro, que é a detentora do nome, né? Imagina o tamanho do processo, né? Quando dá desacordo, né? Banca de advogado para um lado, banca de advogado para o outro e a gente no meio, né? Vem no maremoto, mas acabou em acordo, né? Mas todo mundo que não é a Tupi do Rio de Janeiro foi rebatizado para Top, né? Então hoje Top FM Bauru, já há quase 10 anos de Top FM Bauru, né? E assim que a gente estreou em terras bauruenses, né? Muito bom, e o estilo aí, né, é sucesso. Vocês fazem, inclusive, uma programação aqui local, regional, pensando muito também no público aqui de Bauru e região. Né? Sim, sim. Hoje, né, quando o meu tio-avô criou a Top FM São Paulo voltada para a música sertaneja, muita gente criticou, né, achou que era uma má iniciativa, porque o mercado fonográfico sertanejo não era a dimensão que tem hoje, né? Não era essa força que tem. Hoje, para você que é novinho e novinha, houve uma época em que o sertanejo era, de certa forma, até marginalizado, né? Em especial na capital de São Paulo, né? Não era essa força que é hoje em boa parte do Brasil, né? Ainda não existia a era do sertanejo universitário. E foi criada uma rede nesse nicho, né? Que se expandiu. E a Top FM Bauru faz parte dessa rede, embora hoje nós temos 100% do conteúdo local. Nós estamos 100% local, com diversos programas, né? Inclusive programas multiplataforma à noite. Temos programas de modão, né?
Temos programa esportivo, a gente está sem, a gente tinha até pouco tempo atrás, mas no momento estamos sem. Temos programa sobre ufologia, né? E, enfim, mas o nosso carro-chefe é tocar música sertaneja nas suas diversas vertentes. O sertanejo hoje você tem uma qualidade de artistas de produção, né? Uma agenda de shows imensa, né? Enfim, e a gente está inserido nesse nicho do sertanejo, que hoje é o maior mercado de show, o maior mercado fonográfico brasileiro, maior mercado, na minha opinião, ele é o maior mercado do show business brasileiro. Talvez, assim, os números que giram economicamente nesse setor, eles talvez rivalizem com novelas, né, da TV aberta, né? Essas produções da TV Globo, essas produções da TV Record, né, a maioria bíblicas, mas assim, os números que giram no entorno do universo sertanejo rivalizam com essas produções. E como que é para você estar à frente, né, da emissora, de algo que você tem aí como paixão? O rádio, sim, nós podemos colocar dessa forma. E também tendo a responsabilidade e o comprometimento com outras pessoas, inclusive com a própria cidade. Porque quando você vem para a cidade, você também movimenta, como você trouxe aqui, a economia, né? Tem a questão do entretenimento. E aí, já pegando um gancho, teve algum momento assim inspirador? Deve ter tido, claro, muitos, mas para compartilhar conosco aqui, de algum ouvinte, algum episódio que você vivenciou aí nos últimos tempos? Então, Mara, quando você vem para uma cidade, né, que você ainda não tem vivência, você tem que buscar conhecer a vocação dessa cidade, né, e ver como você consegue se encaixar, porque você não vai se impor, né? Aliás, você vai se impor por boas ideias e bons projetos, né? Não tem outra forma, né? E aqui, a Bauru tem uma vocação muito grande na área da saúde e uma vocação muito grande na área da educação, né? O nosso mercado é um mercado de entretenimento. Então, o que a gente pode fazer, oferecer, e foi o que, na minha opinião, deu certo, é você trazer uma proposta de entretenimento bacana, né? Aposta num segmento musical e você entregar o que as pessoas querem ouvir. A nossa programação, você tem desde modão, né? Tá lá Tião Carreiro, Liu e Léo, você tem o João Mulato na programação, até o sertanejo dito universitário, né? Hoje já tem o agronejo, né? Que é Luan Pereira, Ana Castela. Você tem o universitário como um carro-chefe, que é César Menotti e Fabiano, Bruno e Marrone, né? Que são duplas da primeira leva do sertanejo universitário. Mas você tem presente a turma também dos anos 80, dos anos 70, né? Todo dia toca Milionários é Rico. Todo dia você tem Léo Canhoto e Robertinho sendo tocados. Você tem o pessoal liga e pede, eu quero ouvir Leandro e Leonardo. Ah, mas o Leonardo está em carreira solo. Ah, mas o Leonardo... Sim, mas a turma quer ouvir Pensa em Mim com Leandro e Leonardo. O pessoal quer ouvir João Paulo e Daniel. Ah, não, mas o Daniel lançou tal coisa. Sim, tem os lançamentos. A gente recebe os lançamentos vão para o ar, mas o pessoal quer ouvir João Paulo e Daniel. O pessoal quer ouvir Christian e Ralph, né? E a gente tá lá para atender os ouvintes, né? A rádio tem que conquistar os ouvintes, né? Como a TV, você sabe disso, né? Não é novidade nenhuma, porque ninguém é pago para ver TV, nem é pago para ouvir rádio. Escuta porque quer, porque gosta. Então a gente tem que buscar agradar, informar, né? Evidentemente que não cabe agredir ninguém, não tem cabimento isso, né? Tá na moda agredir os outros, eu sei, mas a gente tá fora de moda. E a gente trabalha dessa forma, né? Uma coisa que particularmente traz um orgulho bacana para mim e para o meu irmão, que é meu sócio, né? Meu irmão segue morando em São Paulo. Felipe tá morando lá, sempre morou lá, nunca morou por aqui. São as campanhas sociais que a gente abraça. E isso é muito legal, né? Porque todo mundo com uma causa beneficente verdadeira, né? Não adianta bater na nossa porta para a gente ajudar você, né? Tem que ser uma causa em prol de alguma entidade, alguma instituição,
alguém que precise mesmo, né, de apoio. Então, toda causa que bate na nossa porta, a gente atende. Então, eu encho a boca para falar de há quantos anos que a gente está apoiando o Esquadrão da Vida, a Casa Paiva, a Comunidade Bom Pastor, o Hospital Amaral Carvalho, aqui de Jaú, né? Um abraço para todo o pessoal da diretoria, né? Gente finíssima, o pessoal que faz os leilões em prol do Amaral Carvalho, que a gente sempre apoia, que é uma turma 10, bacana, né? As Vilas Vicentinas, né? Que a gente apoia da região inteira, e iniciativas similares, né? A gente ajuda, a gente divulga ações em prol dessas instituições, né? E isso é um trabalho que faz bem para quem é ajudado, faz bem para quem ajuda, é o famoso ganha-ganha, na minha visão. Realmente. E falando em bater a porta, como você mencionou aqui, teve algum ouvinte assim que bateu a porta e faz alguma surpresa, por exemplo, porque o rádio ele atravessa gerações, né? E tem ainda esse encantamento, ele consegue despertar. Sim. Por meio de quem está à frente ali, por trás dos microfones. Olha, Mara, nesses anos as surpresas foram muitas, né? Vamos nos ater às positivas e às engraçadas, né? Porque nem toda surpresa é uma boa surpresa, né? Vamos ter isso em mente. Mas assim, o rádio, né? O veículo que completou 100 anos em 22, né? Aqui no Brasil, oficialmente, né? Porque houveram transmissões pioneiras em outras regiões, mas oficialmente o rádio em 22 completou 100 anos, né? Aqui no Brasil. Ele mexe muito com a emoção das pessoas, né? Você leva informação, diversão, então as pessoas, faz parte da vida das pessoas. Isso é maravilhoso, né? É comum dos ouvintes chamarem a gente no Zap, hoje é pelo Zap, né? Antigamente era por carta, né? Eu cheguei, quando eu era moleque, eu lembro que as rádios recebiam cartas dos ouvintes. Hoje chega a mensagem pelo Zap ou pelas redes sociais do veículo, né? E o rádio mexe muito com a emoção das pessoas. Então você tem ouvintes que querem participar da rádio, sugerir programas, falar com os locutores, conversar com as pessoas, né? E você tem alguns ouvintes que eles têm o rádio, né? Não só a Top FM, eu estou falando de todas as rádios do Brasil, porque eu vi isso em São Paulo também. Mas você tem o rádio como, muitas vezes, prato principal da vida da pessoa, né? Então a pessoa se mobiliza para ir na rádio, conhecer, tirar uma foto, né? Contata, quer mandar presente para o locutor ou locutora que está fazendo aniversário, então manda presente, manda bolo, às vezes manda um outro presente indiscreto. Tem isso. Já vi pedido de casamento para locutor através do Zap. Eu imagino, são muitas coisas boas, né? Como você falou que ia trazer aqui. É muito bacana. Isso é ótimo demais. Olha, nós vamos precisar ir para um rápido intervalo. E eu vou querer, lógico, saber continuar aí, entrar um pouquinho na sua história como músico e como isso influencia também no rádio. E, claro, do programa aí sobre OVNIs, que você tem muita coisa para contar pra gente ainda. Tá bom? Mas segura aí. Sim. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já. Não saia daí. Até mais. Voltamos com Conversa Diária, falando com o Marco Aurélio, esse apaixonado por rádio que vem fazendo história aqui em Bauru. Antes de ir para o nosso intervalo, eu perguntei para você sobre a questão de você como músico. E você era de um lado aí que era do rock. Rock and roll. E de repente vem trabalhar com o sertanejo na Rádio Top FM. Como que foi para você e essa transição? Sim, ela foi uma transição muito natural, né? Eu sou músico amador há 20 anos, eu sempre tive banda, né? Já tive banda de rock, de blues, banda instrumental, e sempre gostei muito de música. Sou baixista, toco violão, né? Já tem muito tempo, né? E eu tenho esse gosto pela música, né? Só que trabalho, né? E em São Paulo trabalhava numa rádio rock and roll, aqui em Bauru a rádio sertaneja, né?
E a qualidade musical do sertanejo não fica em nada a dever para a qualidade musical do rock and roll, né? Só que você tem que observar sempre a questão de mercado. E o sertanejo, ele é um mercado que ele está a toda, né? Ele atinge uma dimensão inimaginável, né? E o rock and roll, infelizmente, eu gosto muito do rock and roll, mas o rock and roll, se ele não faleceu, ele está em coma. Isso é no mundo, não é no Brasil, né? Lá fora o hip hop assumiu a maior projeção. Aqui no Brasil, o sertanejo é o segmento musical de maior projeção. E atrás dele vem o funk, né? Carioca, né? E suas vertentes paulista, paulistana, nordestina e tudo. E o gospel, que é um mercado fantástico também, imenso, né, que também está no país inteiro, né? Então a gente está falando de trabalho, né? Então agora você também tem um outro lado ufológico. Sim. E aí surgiu também na Top aí a sua ideia, né? Você conseguiu trazer pessoas que gostam também do tema para um programa, que no caso é a Área 51. Isso. Fala pra gente sobre essa sua paixão também. Sim. Eu já pesquiso ufologia há muitos anos, né? Isso começou quando eu trabalhava numa rádio em São Paulo. Eu conheci um pessoal que era de um grupo de vigília, inclusive ele chamava Ufogênesis, né? Hoje eu perdi o contato, não tenho mais o contato. E eu tinha um projeto da época da faculdade que era com essa abordagem jornalística do fenômeno ufológico, né? E esse projeto vai fazer 20 anos que eu me formei lá em São Paulo, então esse projeto ficou na gaveta há muito tempo, né? Mas foi só há 3 anos atrás que eu encontrei os apresentadores capacitados e gabaritados para apresentar esse programa e fazer esse programa com qualidade, né? Com uma abordagem jornalística, respeitosa, né? Sem qualquer tipo de deboche e tal, e o resultado foi muito bacana. Você encontrar um pessoal que conhece de ufologia, que fala bem sobre ufologia, que sabe falar sobre a relação de ufologia com a espiritualidade, já é difícil, mas você encontrar uma turma para trabalhar domingo à noite ao vivo é mais difícil ainda, né? E eu consegui encontrar isso. O programa está no ar já tem 3 anos, né? A turma escuta pela Top FM Bauru e há 1 mês a gente firmou uma parceria com a Clube FM de Lins, né? E eles estão reproduzindo o programa também lá em Lins e região, né? Inclusive mandar um abraço pro Elinho, meu parceiro, e já temos ouvintes fiéis de lá, é incrível, né? E inclusive relatando fenômenos e relatando observações que eles trouxeram, que eles acreditam que casem com as temáticas do programa. Você pode trazer um exemplo de relatos que você já compartilharam? Posso. No fim de semana, né? O programa é domingo à noite, todo domingo das 20 às 22 horas no 101.3 Top FM. Fazer um merchan, né? Então, no fim de semana de estreia, né, que estreou lá na região de Lins pela Clube FM, um senhor contatou a Clube FM e pegou o contato da equipe do programa Área 51 e mandou alguns vídeos, né, que mostravam luzes de pequena projeção aparecendo na oficina dele. Ele tem uma oficina em casa e essas luzes já estavam há 1 ano e pouco se fazendo presentes, né? E ele tem vários registros das câmeras de segurança, né? Elas variam do tamanho de uma bola de tênis para uma bola de futebol. Ele nos contatou, ele não quer se expor, ele não quer exposição, ele não quer mídia, mas ele quer ajuda para entender o fenômeno que está acontecendo. Então ele recorreu a gente, né? A equipe do programa está em contato com ele, né? A equipe do programa está averiguando as possibilidades, porque às vezes você pode ter um defeito numa lente de uma câmera de segurança que está ocasionando alguma coisa. Pode ser tudo, inclusive nada. Então você tem que descartar defeito em equipamento
que registra, às vezes ilusão de ótica mesmo, porque como as coisas ficam sobrepostas com luz, né? Você lembra de fotografia analógica, que às vezes apareciam umas sombras, né? Na época que as fotos não eram digitais, só via quando revelava, né? Tudo pode acontecer, né? Então você tem que averiguar. Inclusive a possibilidade de ser alguém querendo chamar atenção, o que claramente não é o caso, porque tudo que ele quer é não vir à tona, não se expor. Entendi. Né? Você teve alguma experiência já do tipo ou nunca passou por experiência? É mais uma curiosidade em querer entender e até puxando o gancho, você acha que na visão de pensarmos que estamos sozinhos neste mundo é algo muito particular de cada um? Seria um pensamento muito pequeno? Eu nunca tive experiência própria, né? Mas eu cresci ouvindo relatos dos amigos pilotos do meu falecido pai, né? Que viam, e o pessoal da aviação, a gente acolheu muito depoimento do pessoal de aviação. O pessoal da aviação, particularmente, tem muito contato com fenômenos de diversos tipos, né? Inclusive com fenômeno ufológico, né? E só que é mais comum deles falarem a respeito quando eles estão na reserva, né? Para não prejudicar a carreira deles. Então eu cresci ouvindo isso, e a minha falecida mãe teve uma experiência de avistamento na região de Avaré, né? Tava ela, tava minha tia, tava minha prima, né? Tava o então marido da minha prima na época, e eles tiveram uma experiência de avistamento de luzes vermelhas cruzando toda uma plantação de girassol, numa área em que não era para ter nada, e eu garanto que minha mãe, minha tia, minha prima são as pessoas mais caretas que eu conheci. E quando você fala da questão da espiritualidade, de que forma é trabalhado isso? Isso é trabalhado porque, para quem conhece, para quem sabe falar bem sobre isso, que não é meu caso, né? Existe uma conexão muito forte entre os fenômenos ufológicos e a espiritualidade. Porque existe o universo dos desencarnados, né? Eu sou de família espírita. Então nós sabemos que existe o universo de seres desencarnados, que já foram encarnados, né? Nós, no momento, somos seres encarnados, né? Estamos na carne, mas essa carne se estraga, né? Essa carne se desfaz um dia. E os seres que somos se revelam. E existem seres espirituais que não estão presentes apenas... não são oriundos só daqui, são de outras regiões. Entendi. Então você tem todo... Mas para falar disso com propriedade, é importante conversar, acompanhar o Área 51 e conversar com o pessoal que frequenta o programa. Eu sou só o produtor e criador do programa querendo aprender, né? Não sou o cara certo para ensinar sobre isso. Muito bom. E qual que é a mensagem que você deixa para quem nos acompanha? Aquilo que estiver no coração, fica à vontade. Eu aproveitaria para fazer um merchanzinho e falar que a Top FM faz parte da maior rede de rádio sertaneja do Brasil. Então, para quem gosta de música boa, música agitada, a gente está lá 101.3 à disposição para contribuir com a comunidade, para trazer o melhor da música sertaneja, para trazer informação e entretenimento. É uma rádio aberta às pessoas, à comunidade, enfim. E é isso. Eu acho que você buscar contribuir é o grande diferencial que qualquer empresa, qualquer pessoa, qualquer rádio vai ter na comunidade em que ela estiver inserida. Você buscar contribuir com o próximo, né? Muito bom. Olha, em primeiro lugar, né, já falei aqui na abertura, eu reforço. Muito obrigada por você aceitar o nosso convite para esse bate-papo, né, que passou tão rápido. Sim. Fica o convite para você retornar mais vezes, tá bom? Sim, obrigado, Mara. Sucesso. Obrigado ao pessoal da TV. Até a próxima. Até a próxima. E a você, meu muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Até o nosso próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.